Bom dia, meu nome é Denilson Mourão, sou aluno do curso superior de Tecnologia em Segurança da Informação. Esse trabalho aqui que vou apresentar como um relatório documentário é parte da sistematização da disciplina Sistema e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação. Os algoritmos são usados para classificar dados, encontrar padrões, otimizar processos e muito mais. Eles são uma parte fundamental da programação e continuam a evoluir à medida que a tecnologia avança. Existem diversos tipos de algoritmos, mas os mais comuns são descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. A descrição narrativa consiste em analisar a descrição do problema e escrever em uma linguagem natural o passo a passo a ser seguido para a resolução do problema. A vantagem da utilização desse tipo de algoritmo está na facilidade, pois usa uma língua natural como o português. O fluxograma é um dos tipos de algoritmos mais usados e consiste em analisar a descrição do problema e escrever o passo a passo para sua solução mediante símbolos gráficos predefinidos. O pseudocódigo, ou Portugal, consiste em analisar a descrição do problema e escrever por meio de regras predefinidas o passo a passo a ser seguido para a resolução do problema. Trata-se de um dos tipos de algoritmos que mais se aproxima da forma escrita das linguagens de programação. Por isso, sua transcrição é bem mais rápida. O pseudocódigo é uma forma genérica de escrever um algoritmo que utiliza uma linguagem simples, sem a necessidade de conhecimento da sintaxe de linguagens de programação. A lógica de programação é um conceito fundamental na programação de computadores. A história da lógica de programação remonta a muitos anos atrás. A primeira pessoa a pensar em usar lógica matemática para a programação foi John McCarthy, que propôs usar programas para manipular sentenças instrumentais comuns apropriadas à linguagem formal. Ele propôs que o programa básico formasse conclusões imediatas a partir de uma lista de premissas. A lógica de programação é fundamental na criação de um algoritmo, pois tem, por objeto de estudo, as leis gerais do pensamento e as formas de aplicar essas leis corretamente na investigação da verdade. A lógica de programação evoluiu muito desde então. Na década de 1950, Fortran, a primeira linguagem de alto nível, abriu caminho para uma programação mais eficiente e legível. Logo após, Lisp trouxe o conceito de manipulação de listas, e COBOL foi desenvolvida para processamento de negócios. Nos anos 60 e 70, surgiram paradigmas como a programação orientada a objetos e a programação lógica. A linguagem de programação mais conhecida para programação lógica é a Prolog, usada para criar sistemas especialistas e outras aplicações que envolvem a manipulação de informações simbólicas. A programação lógica é uma abordagem poderosa para a resolução de problemas complexos e é amplamente utilizada em muitas áreas da computação. A lógica de programação e o pseudocódigo estão intimamente relacionados. A lógica de programação é a capacidade de pensar de maneira lógica e dividir um problema em partes menores para resolvê-lo. As estruturas e técnicas de programação são conceitos fundamentais na programação de computadores. Elas são usadas para organizar e gerenciar o código-fonte de um programa, tornando-o mais fácil de entender, depurar e modificar. As estruturas de programação são as construções básicas que compõem um programa. Elas incluem loops, condicionais, funções, classes e objetos. Os bancos de dados têm uma longa história que remonta às décadas de 1960 e 1970. Na década de 1960, surgiram os primeiros modelos de dados em rede hierárquicos. Em 1970, Edgar Frank Code propôs o modelo de dados relacional. O modelo relacional é baseado em tabelas que contêm linhas e colunas, e as relações entre as tabelas são estabelecidas por meio de chaves primárias e estrangeiras. Existem vários tipos de redes de computadores, mas os mais comuns são: LAN, a Local Area Network, é uma rede que interliga computadores presentes dentro de um mesmo espaço físico, como uma empresa, uma escola ou uma casa. É possível a troca de informações e recursos entre os dispositivos participantes. MAN, a Metropolitan Area Network, conecta diversas redes locais dentro de algumas dezenas de quilômetros. É usada para interligar escritórios em uma mesma cidade. WAN, a Wide Area Network, abrange uma área maior, como um país ou até mesmo um continente. É usada para conectar computadores em diferentes partes do mundo. OLL, a Wireless Local Area Network, é uma rede local sem fio que se conecta à internet e é bastante usada tanto em ambientes residenciais quanto em empresas e em lugares públicos. WAN, a Wireless Metropolitan Area Network, é a versão sem fio da MAN, com alcance de dezenas de quilômetros, sendo possível conectar redes de escritórios de uma mesma empresa ou de campos de universidades. WAN, a Wireless Wide Area Network, alcança diversas partes do mundo, mas está mais sujeita a ruídos. SAN, a Storage Area Network, é utilizada para fazer a comunicação de um servidor e outros computadores, ficando restritas a isso. PAN, a Personal Area Network, é usada para que dispositivos se comuniquem dentro de uma distância bastante limitada. Um exemplo disso são as redes Bluetooth e UWB. Bem, finalizando, a lógica de programação é a base para a criação de algoritmos, que são sequências de passos que orientam a execução de tarefas específicas. As estruturas e técnicas de programação são utilizadas para organizar e otimizar esses algoritmos. Já os bancos de dados são utilizados para armazenar e gerenciar informações, enquanto as redes de computadores permitem a comunicação entre diferentes dispositivos. Em conjunto, esses elementos são fundamentais para o desenvolvimento de sistemas computacionais eficientes e confiáveis.